Daí, pessoal, mais uma resolução. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter. Bom, eu vou tomar os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos. Então, a primeira coisa que eu vou me preocupar, ó, com os disponíveis, que são os ímpares. Eu tenho aqui disponível o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eu só posso usar esses algarismos na hora de formar números com 4 algarismos, ou seja, números de 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, desses 5, eu vou escolher 4 deles. E aí diz que são algarismos distintos, né? Por isso que eu não posso repeti-los e por isso que eu tenho que escolher sempre 4 diferentes. Então, eu tenho 5 para escolher 4. Muito bem. E aí a pergunta é a quantidade de números divisíveis por 5 que eu consigo obter. Então, além de eu ter 4 casas na formação desses números, além desses números serem constituídos por algarismos ímpares, e esses algarismos ímpares distintos, além dessas 3 situações, eu ainda preciso que o número seja divisível por 5. E um número, eu sei que ele é divisível por 5 quando no seu final, quando na casa das unidades, eu tenho ou 0, quer dizer, ele finaliza por 0, ou tenho 5, ou ele finaliza por 5. Como nesse exercício eu não tenho a possibilidade de finalizar por 0, porque 0 não é um dos disponíveis, eu só posso usar algarismos ímpares, então eu já sei de forma obrigatória que essa última casa tem que ser o 5. Então, já sei que ele finaliza obrigatoriamente por 5. E também, esse 5 ele não poderá mais ser escolhido, porque eu não posso repeti-lo, já que os algarismos devem ser distintos. Então, agora, em vez de escolher 4 algarismos a partir de 5, eu vou escolher aí 3 algarismos a partir de 4. E aí eu posso usar 2 raciocínios. Eu vou raciocinar primeiro por princípio fundamental da contagem. Então, vou usar aqui as casinhas no princípio fundamental da contagem no PFC. Então, pensa comigo, ó. Quantas possibilidades eu tenho de preencher esta casa? Bom, eu posso colocar ou 1, ou 3, ou 7, ou 9. Só não posso colocar o 5. Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Para preencher a segunda casinha, eu só tenho 3 possibilidades. Por quê, professor? Por que não é 4 de novo? Porque um desses aqui, ó, 1, 3, 7, 9, eu vou usar no início do número. E ele eu não posso usar novamente, porque eu preciso que haja uma diferença entre os algarismos utilizados. Então, significa que aquele que eu uso aqui, não posso usá-lo outra vez. Então, eu perco esta opção quando eu passo para a segunda casinha e eu fico só com 3. O mesmo raciocínio para a terceira casinha, que eu só fico com 2 possibilidades, já que eu usei um algarismo nessa primeira casa, outro algarismo nessa segunda casa, já usei 2, e esses 2 não posso usá-los novamente, eu fico só com 2 como opção de escolha para a última casa. E aí, né, como eu te falei, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar essas situações, 4 vezes 3 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Então, eu já tenho aqui a resposta, eu tenho 24 milhares, né, 24 números de 4 algarismos que finalizam por 5, e aí por isso são divisíveis por 5 com algarismos diferentes a partir dos ímpares. Um outro raciocínio para esta situação aqui, ó, de escolher essas 3 casas, é usar o raciocínio de arranjos, que eu tenho que escolher 3 algarismos dentre 4, sendo que a ordem dos escolhidos, essa ordem interessa, né? E por que interessa? Porque se eu escolho, por exemplo, 3, 1, 7 e finaliza por 5,
não é a mesma coisa que escolher 1, 3, 7, finaliza por 5. O número 3.175 é diferente do número 1.375. Então, a ordem dos algarismos escolhidos interessa, e se eu tenho que escolher uma parte de um grupo maior, ou arranjo ou combinações, mas se a ordem interessa, arranjos. Então, a expressão dos arranjos, arranjo simples de n elementos para escolher p elementos. Expressão que define n fatorial divide por n menos p fatorial. Então, essa aqui é a fórmula, né? A expressão que define a quantidade de arranjos. E aí, aplicando, então, os dados do exercício, eu tenho 4 para escolher 3. Em cima, então, 4 fatorial. Embaixo, eu tenho 4 menos n menos p, né? 4 menos 3. E 4 menos 3 é 1. Então, aqui eu tenho 1 fatorial. Então, 4 fatorial sobre 1 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. 1 fatorial é 1. 24 sobre 1 resulta também 24. E aí se confirma a alternativa E. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.